A mitologia grega é cercada por diversos mitos sobre os mais variados deuses que ao longo da história já foram narrados na Grécia Antiga, e gerações conheceram cada história dessas divindades dos povos gregos. Os deuses que se destacavam, eles ficavam em uma posição mais elevada, e o deus mais conhecido era Zeus, que controlava tudo e todos ao mesmo tempo, inclusive um rapaz por nome de Ganímedes, e que possuía uma beleza rara por quem Zeus, de maneira, digamos, louca, se apaixonou e raptou o príncipe, o levando para seu reinado. Há muitas especulações sobre esse caso entre Ganímedes e Zeus, porém no vídeo de hoje você conhecerá o lado verdadeiro desta história. Mas antes de continuarmos com o tema de hoje, já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal se não forem inscritos e curtam esse vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas e ajudar a crescer o canal. Então, se gostam de um universo mitológico, não descolem da tela e vem comigo! A história de Ganímedes e a sua convivência com Zeus começa aqui. Seu nome é derivado das palavras gregas Ganumai, que significa alegrando, e Medon, que significa príncipe ou órgãos genitais. O nome pode ter sido formado para conter um duplo sentido, visto que Ganímedes tem um caso amoroso com Zeus. Na mitologia grega, Ganímedes era um príncipe troiano que, ao despertar a puberdade no corpo e na alma, trazia uma beleza rara. Seus traços de homem-menino brilhavam pelos campos aos redores da cidade de Troia, onde cuidava dos rebanhos do seu pai Tros. Foi numa tarde de primavera que a beleza ingênua e ao mesmo tempo maliciosa de Ganímedes chamou a atenção de Zeus. O senhor do Olimpo, ao avistar beleza tão sublime, foi fulminado pela paixão. Impossível resistir à graciosidade do rapaz, ao rosto ainda imberbe, a transitar entre a juventude e a idade viril. Enlouquecido pelo desejo e pela paixão, Zeus transformou-se em uma águia, indo pousar junto ao jovem. Encantado pela beleza forte e jamais vista da ave, Ganímedes aproxima-se, acariciando a plumagem. Rapidamente, Zeus envolve o rapaz, tomando-o pelas garras, levando-o consigo para as alturas. Cego de paixão, o senhor do Olimpo tem relações carnais com Ganímedes ali mesmo, em pleno voo. Ganímedes, após ter sido fantasiosamente amado por Zeus, foi levado para o Olimpo para ficar junto dele. E, tendo Ganímedes chegado ao local onde viviam os outros deuses, Zeus deu a ele a tarefa de ser copeiro de todos os deuses, tirando a sua filha, a deusa Hebe, desta função e colocando seu amado no lugar. E o que sobrava desse néctar, que por sinal era capaz de oferecer a imortalidade e que era servido aos deuses, Ganímedes derramava pela terra, servindo aos homens mortais. Ao contrário das lendas das amantes de Zeus, que após o ato do amor eram perseguidas pelos ciúmes de Hera ou pela ira dos pais, sofrendo até o momento do parto do filho do deus, Ganímedes, apesar da fúria de Hera, chega ao Olimpo intacto, onde é recebido com honras, assumindo o posto privilegiado de servir o néctar da imortalidade aos deuses, substituindo Hebe na função. A lenda do rapto do príncipe Ganímedes por Zeus, o senhor do Olimpo, faz referência a uma época em que era de costume os deuses raptarem quem eles desejassem tomar para si. Alguns curiosos e estudiosos da mitologia grega dizem que Zeus já adotava esse comportamento bem antes de conhecer o belo príncipe. Com seu poder herdado, Zeus tinha esse domínio em seu reinado e todos acatavam as suas decisões, inclusive seus filhos. Dotado de um poder que era inquestionável, Zeus sempre teve fortes paixões e desejos quando avistava alguém que o atraísse, e esse desejo o fazia raptar mulheres com as quais teve diversos filhos. Mas ele era um ser esperto e não queria despertar a ira da sua esposa Hera, e para escapar da fúria da esposa, ele usava os mais diversos truques de transformação para não chamar a atenção. Ele já se transformou em touro para atrair a Europa, ou de cisne para amar a bela Leda. Fugindo da função dos amores fugazes e procriadores, surge a lenda de Ganímedes, um príncipe troiano que arrebatou o coração do mais poderoso dos deuses do Olimpo, fazendo-o por um momento amante do amor que sublimava o belo, esquecendo-se da função milenar da procriação, uma história de amor que foi eternizada. Porém, os pais do príncipe troiano ficaram preocupados com o sumiço do filho. O príncipe era o único filho herdeiro e amado, mas para compensar essa perda, Zeus os presenteou com uma série de oferendas, entre as quais se destacavam os cavalos brancos imortais.
No entanto, para compensar ainda mais a situação e demonstrar que não queria fazer mal ao príncipe, Zeus dedicou uma constelação a Ganímedes, a de Aquário, que o representava a verter água de uma talha. O símbolo de Aquário, inclusive, é representado por água, o que em muitas traduções significa Ganímedes e simboliza o signo de Aquário no horóscopo. Como dito anteriormente, não era considerado crime o amor entre uma pessoa jovem e outra mais velha, e nem o rapto, caso houvesse consentimento do sequestrado. A lenda em si conta dos privilégios que os jovens raptados tinham ao lado dos amantes. Evita-se o castigo comum às amantes de Zeus, mostrando que o amor de um homem mais velho com um jovem era uma prática comum e permitida, pura e honrosa. Ganímedes é hoje uma das luas do planeta Júpiter, uma homenagem ao mito representado pelos astrônomos atuais. Ser raptado por um homem mais velho era comum em uma sociedade como a cretense, que significa a ilha do Mediterrâneo, a Grécia, sendo autorizado pela lei, estabelecendo um prazo de convivência entre raptor e raptado, que cessava com a volta do jovem, trazendo presentes que a lei da cidade especificava, como um boi para ser sacrificado a Zeus em uma festa que o jovem dava, declarando publicamente se havia concordado ou não com o rapto e com um relacionamento que estabelecera com o amante. Se ao ser raptado o jovem noivo não concordasse com o amante, ele poderia, no momento do sacrifício do boi e da festa, exigir uma reparação e desligar-se da relação. Raramente este fato acontecia, visto que era uma desgraça social um jovem bonito e de uma família conhecida não possuir amante em consequência da sua má conduta para com quem o raptasse. Os que eram raptados tornavam-se companheiros dos seus amantes, usufruindo privilégios especiais, como usar roupas da melhor qualidade, ocupar os lugares de honra nas corridas e danças, indicando que eram especiais para os seus amantes. Contudo, existe uma outra versão que talvez você não conheça sobre a história de Ganímedes. A constelação de Aquário na mitologia grega costuma estar associada ao rapto de Ganímedes por Zeus para que servisse aos deuses. Acontece que Ganímedes era um homem muito atraente e de uma beleza que impressionava. Porém, uma das versões desse mito conta que Ganímedes foi raptado pela deusa Eos, a deusa do amanhecer e do alvorecer, e só depois levado por Zeus. E o equivalente romano de Eos é a deusa Aurora. A aurora polar, isto é, a aurora boreal e a aurora austral, tem esse nome em homenagem à deusa Aurora. Ao que tudo indica, esta era a versão original da lenda, pois a deusa Eos é representada em outras lendas, fazendo o mesmo com outros jovens rapazes, pois havia sido enfeitiçada por Afrodite, com um desejo louco e insaciável por fazer sexo com homens jovens. Esta versão é apresentada por escritores como Apolônio de Rhodes, um poeta da Grécia Antiga. Embora não seja famosa, existe ainda uma outra lenda sobre o príncipe troiano na época em que ele não tinha conhecido Zeus. Ganímedes vivia com seus pais, e sua vida era repleta de muito amor e zelo que seus pais tinham com ele. Bem perto de sua casa, existia uma vila vizinha onde habitavam alguns seres naquele local. Porém, Ganímedes era muito tímido e sua criação não permitia que chegasse perto de nenhum desconhecido. Mas alguma coisa aquele dia despertou a sua curiosidade. Após ter separado o rebanho do seu pai, o jovem príncipe, que tinha uma beleza incomparável, seguiu um caminho diferente do da sua casa. Ao avançar em direção a uma estrada tão bonita que parecia ser mágica, Ganímedes chegou em uma vila muito bonita, de uma beleza que se comparava à sua. Naquele local, havia umas pessoas conversando entre si e pareciam cochichar à medida que o jovem rapaz se aproximava. Mas Ganímedes não se deixou intimidar por supostas fofocas sobre a sua vida ou a de sua família. Na verdade, ele não sabia e não tinha como saber o que se passava na cabeça de cada pessoa daquela pequena vila, que parecia guardar segredos. As horas naquele lugar pareciam não passar. Ganímedes ficou encantado por cada canto da vila e, de repente, uma jovem moça se aproximou dele. Pela sua timidez e voz baixa e suave, a moça quase não o escutava, fazendo com que ambos se olhassem e rissem um para o outro. A multidão se dispersou à medida que o jovem casal passeava, e ambos se afastaram mais e mais daquela vila. Cada conversa parecia ter saído do conto de fadas, porém Ganímedes não sabia o que ainda estaria por vir. Aquela bonita moça logo se transformou em um animal que ele mal conseguiu identificar. Ele não sabia se era um dragão ou alguma outra espécie feroz, e ao mesmo tempo ela trazia no olhar algo tão doce que somente ele podia compreender e aceitar. A vila de fato não sabia o segredo daquela linda jovem. Ela sentiu confiança nele e revelou somente para ele.
e com um olhar de compaixão, Ganímedes a acariciou e disse que ele a compreendia, que ele sabia de verdade o que ela estava sentindo. Os dois passaram boa parte da manhã e tarde juntos, que nem perceberam a hora passar. Já era noite e o jovem príncipe troiano haveria de retornar para sua casa. Afinal, seus pais não sabiam onde o herdeiro estava, e se ele demorasse mais tempo, haveria grande confusão, e o castigo era certo. Ganímedes era tratado com muito amor e zelo, porém seus pais eram rigorosos e se preocupavam com seu filho. Assim que o sol se pôs, a moça voltou à forma humana, e ele sentiu em sua alma como se ela o pertencesse, não de maneira carnal, como um rapaz cobiça e deseja uma mulher, mas com ternura que somente um irmão sente pela irmã que teme uma repreensão vinda de seus pais. Então ela o abraçou e pediu somente uma coisa: que ele não revelasse o seu segredo. Caso contrário, seria morta pelos pequenos habitantes da vila. Assim Ganímedes fez. Eles selaram uma união e aliança que marcaria para sempre a vida do jovem casal. Ao chegar em casa, Ganímedes foi questionado por seus pais o porquê da demora, e ele, como não tinha o hábito de mentir, até porque sabia as consequências de sua desobediência, mas também havia jurado manter segredos sobre a moça. Disse que apenas se distraiu com as ovelhas, contando diversas histórias sobre as mais belas e incríveis criaturas que se poderia imaginar, e não viu o dia virar noite. Passado esse dia, Ganímedes não voltou mais para a vila e nem ao menos procurou saber notícias daquele povo e daquela moça com a qual passou um dia. Apenas preferiu guardar em sua memória boas recordações daquela tarde de descobertas. E assim o tempo foi se passando e ele cresceu em pureza e obediência aos seus pais, apacentando e cuidando do rebanho do seu pai, assim como este ordenara que fosse feito. Além da beleza, é claro, talvez o que realmente atraiu a atenção e o desejo de Zeus fosse o semblante que Ganímedes trazia em seu rosto, a aparência de um menino puro e ao mesmo tempo envolvente. E ao longo dos séculos, esse mito trouxe inspiração para muitos artistas. Um desses exemplos é a escultura presente em um dos capitéis da nave da igreja de Santé. Madeleine, em Vézelay, região da Borgonha, na França, remonta ao início do século XII e representa o rapto de Ganímedes por Zeus, ou Júpiter, disfarçado sob a forma de uma águia, simbolizando nessa escultura uma união homoafetiva, ou seja, uma união de seres do mesmo sexo. O que vocês acharam sobre toda essa história? Já conheciam a história de Ganímedes, o belo jovem que deixou Zeus enlouquecido por sua impressionante beleza? Acreditam que esse mito realmente tenha existido ou acham que seja algo que as pessoas inventaram? Escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo, deixem seu like e compartilhem com seus amigos que gostam de mitologia. Caso tenham alguma sugestão para um próximo vídeo, deixem aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!